que ele pôs boné? É um símbolo universal de desrespeito. Universal, que é o seguinte, olha, eu tô usando uma roupa, uma indumentária informal pra um negócio que todo mundo aqui tá fingindo que leva a sério. Qual que é a mensagem subliminar? Isso aqui é um teatro, eu não vou bater palma pra palhaço dançar, e eu vou tratar vocês com o respeito que vocês merecem. Você é do sistema, você é comunista, você é não sei o quê. Então, ó, eu não levo isso a sério. Você pegou uma pessoa que era especialista em comunicação emocional, que era o candidato Pablo Marçal, Sim. desestabilizou todos os outros candidatos. Todos. O Boulos é um bom debatedor. Ele estava totalmente perdido. Então, da mesma forma que existe extrema-direita, deveria existir extrema-esquerda. Eu desafio darem um Google e acharem uma manchete de jornal da Folha, do G1, do Estado de São Paulo, com o termo extrema-esquerda. E isso já mostra a manipulação da informação. Dá muito menos trabalho do que desconstruir a mentira. Pra mentir, eu posso levar 30 segundos. Menos. Assim, o Lula e o PT acabaram com a fome no Brasil. Eu levo 1 minuto pra desconstruir essa mentira. Você entendeu? É. Então, quando você tem um tempo limitado, é o que você falou. Aí eu sempre lembro do conselho do Murilo Gun, que é... O Murilo Gun, cara, que saudade. Então, que é recorrer à tecnologia ancestral da respiração. A coisa mais importante num debate, numa discussão política, é a respiração. Não dá pra responder só respirando. Não, mas ela... A pessoa fala você. Ela é o pressuposto. Por quê? Primeiro porque você ganha tempo. Assim, mentalmente. Porque quando você tá num debate, dentro de você, a sua fisiologia é como se fosse de um combate. Ou seja, a sua adrenalina tá disparada, Sim. Seu coração tá acelerado. Você tomou um golpe. Você tá no que eles chamam... Tá sangrando. Você tá num estado que se chama de flight or fight. Exato. Que é vazar, que é correr ou lutar. Ou lutar. É exatamente a mesma coisa. Até porque... Não dá pra você. A nossa cabeça, ela absorve um potencial prejuízo reputacional com o mesmo impacto de um golpe físico. Concordo. Sim, porque a gente veio de uma realidade tribal, na qual o que o outro pensava sobre você era a diferença entre a vida e a morte. Então, quando você tá lá na arena pública, sabendo que tem milhares de pessoas vendo e te julgando e tal, quando você se sente acuado, isso causa uma reação física. É normal. Exato. Bons debatedores minimizam isso. Como? Aí cada um deve ter a sua técnica. A minha peculiar é a seguinte: me ajuda a ter plena convicção do que eu falo. Certo? Acreditar no que fala. Eu acredito no que eu falo. Então, assim, eu tenho um norte moral. Né? Eu tenho uma rede de apoio de pessoas que me amam, que acreditam em mim. Eu sei que tem milhares de pessoas orando por mim, torcendo por mim. Eu sei o que eu represento, as ideias que eu represento. Então, eu sei que eu não estou sozinho, mesmo quando eu me sinto solitário. Isso ajuda também. E aí tem algumas técnicas, né? De você tentar mitigar, por exemplo, os efeitos físicos dessa emoção negativa. A respiração é uma delas. Quando você fica tenso, você treme. Eu já vi em debate aqui. Pausa. Você sente na pessoa, né, Léo? Você já viu em debate aqui quando a pessoa... Você sente fisicamente quando a pessoa tá destabilizada, cara. E aí você fala, puta, a outra pessoa conseguiu tirar ela do sério. E aí, a partir desse momento, a pessoa começa, na argumentação dela, a se perder. Se perder. Sim, porque às vezes você tem muito conhecimento, você tem uma didática... Assim, uma pessoa intelectualmente preparada, superior à outra, se perde. Se perde mesmo. Porque você desestabiliza. Bom, a gente viu agora no debate... que virou meme, foi o debate em São Paulo. Você pegou uma pessoa que era especialista em comunicação emocional, que era o candidato Pablo Marçal, desestabilizou todos os outros candidatos. Todos. O Boulos é um bom debatedor. Ele estava totalmente perdido. Eu achei o Datena perdido, cara. Também. Que é um cara que é comunicador, ele não conseguiu controlar o tempo dele. Mas estava fora da zona de conforto dele. Às vezes você tem um programa de 2, 3 horas que você tem que você tem que render o bloco e que você é o senhor daquela situação. Quando você muda o formato, nossa. Vou te falar, pra mim, no
podcast anterior, né, que eu participei como co-host, eu tava apreensivo. Por quê? Foi um formato novo. Ah, sim, nesse sentido. Eu fui dar uma entrevista até para Brasil Paralelo. Não vi ainda. Foi a primeira, é uma entrevista legal. É a primeira entrevista em 4 ou 5 anos que eu dei. Assim, eu dei entrevista em 2019, acho pro Rafinha Bastos, pra Antônia Fontinelli, pra Leda Nagli, depois pro Pondé, algumas boas entrevistas e eu parei. Principalmente quando eu fui pra TV, né, que aí muda o tipo de contrato e tal. E aí eu fui dar a entrevista e eu falei, nossa, eu tô apreensivo pra dar uma entrevista, que é só falar... Mas são formatos diferentes. São formatos diferentes, né? Uma e aí coisa você tem outro cara que é um oponente, você tá preocupado em as ideias, e aqui você não sabe o que eu vou perguntar, você não sabe pra onde vai o papo. Vilela, o Marçal entrou num dos blocos com um boné. O que é a roupa? A roupa é um signo, ela é um símbolo. Você não se veste pra você. Você se veste pro outro. Por isso que todo mundo fica desfilando logo. Pra que você usa um logo? Se você sabe onde você comprou a marca. Agora, a gente tem que refletir sobre o nosso comportamento. Né? Aqui não tem julgamento nenhum. É só pra gente entender. Isso aqui é um signo. Sabe? Isso aqui é daqui pra fora. Né? Por que ele pôs o boné? Por quê? É um símbolo universal de desrespeito. Universal, que é o seguinte, olha, eu tô usando uma roupa, uma indumentária informal pra um negócio que todo mundo aqui tá fingindo que leva a sério. Então ele falou, porque qual que é a mensagem subliminar? Isso aqui é um teatro, eu não vou bater palma para palhaço dançar, e eu vou tratar vocês com o respeito que vocês merecem. Você é do sistema, você é comunista, você é não sei o quê. Então, eu não levo isso a sério. Tanto que eu tô com um boné aqui de M. Você entendeu? É uma linguagem não verbal poderosíssima. Aí o cara que tá preocupado com a agenda política dele, de comunicação dele, fica refém daquela situação. Ele fica completamente estremecido. Você fala, cara, que cara louco. Que ele tá com boné aqui? Ele não tá nem aí. O que ele vai falar pra mim? Nossa, o que ele pode falar? Todo mundo conhece seu próprio telhado de vidro, sua própria vulnerabilidade. Ele desestabilizou todo o ambiente. Só colocando boné. Isso que eu queria falar também, Caio. Você estava falando do PSDB, né? Durante muito tempo a gente teve isso que o Brasil Paralelo fala de teatro das tesouras, né? Sim. Que era uma falsa direita, não sei se você concorda com isso. E aí depois tem o surgimento de uma outra direita. Onde a gente tá agora? O que é a direita? O PSDB nunca foi direita, sempre foi esquerda. O que é? Porque o PSDB hoje, com Dória, ele parece mais direita. Assim, né? O PSDB ele nunca escondeu do público o que ele era. No sentido de que eles sempre tiveram posições de centro-esquerda, né? Partido da social-democracia brasileira. Mas você fala hoje que o PSDB é de esquerda, o pessoal te bate, né, cara? Não, é porque realmente ele tem posições de centro-esquerda. Só que assim, num universo em que você tem o radicalismo, por exemplo, do PSOL, quando você tem aquela esquerda com inspiração sindical, mais ligada ao trabalhismo, intervencionismo estatal, relações com as ditaduras latino-americanas, que é o PT. E aí você tem o PSDB, como existe esses gargalos, a direita ia para o PSDB, que fazia antagonismo com o PT e tinha mais chance eleitoral. Então, assim, não é que eles se fingiam muito de direita. Não, era o que existia mais à direita e aí as pessoas que se identificavam com aquelas ideias caíam lá. Então, por exemplo, se você era um cara a favor de privatização nos anos 90, nos anos 2000, você votava em quem? No PSDB. Se você era um cara que defendia a responsabilidade fiscal, quebra de monopólio de estatal, livre mercado, você tinha que ir para onde você ia? Você ia pro PSDB. A partir do momento em que ficou claro que existiam alternativas em que esses valores eram mais fortes, o PSDB desidratou. Então, mas realmente, quando você pega, por exemplo, gente que pensa o Brasil, né, como por exemplo o professor Modesto Carvalhosa, ele fala que existe no Brasil uma partidocracia. Então, como partidocracia, que é o seguinte, quando você tem a migração, né, do regime militar e a redemocratização do país, as elites políticas, elas se juntam, elas tornam obrigatória a filiação partidária. E
a tese do professor é a seguinte: essas elites, elas toleram uma certa alternância de poder e elas deixam a população com as suas liberdades individuais até certo ponto intactas, desde que elas que rotacionem na troca do poder. Fala assim, é mais fácil a gente fazer um negócio elitista em que a gente fica se revezando no poder, do que ter por exemplo, uma intervenção de força militar, que aí isso pode virar um bicho deles mesmos. Então a tese que eu acho interessante é a seguinte: os partidos se organizaram para se perpetuarem no poder. Aí quando você pega a taxa de reeleição, vamos lá, vereador 53%, cara, prefeito 61%, governador 90%. 90%? 90%. Dos 20 que tentaram na última eleição, 18 conseguiram. Presidente da República, 75%. Então, assim, são taxas de reeleição muito altas para um país que a gente sabe que nem 10%, por exemplo, confia muito nos partidos ou no Congresso. Isso são dados do Datafolha, né? Então, assim, o que está acontecendo? O sistema está claramente viciado. Né? E para mim, a única forma de romper com isso é por meio da comunicação política. Por meio da comunicação política. Mas como? Se a gente, hoje em dia, a gente percebe, principalmente nas redes sociais, que parece que não existe direita. Só existe esquerda e direita radical. Na verdade, isso daí são... Extrema direita. Esse daí é um rótulo. É? Esse é um rótulo que a imprensa criou. Todo mundo que é direita é de... Você, por exemplo, não é direita. Você é extrema direita. Não concorda? Na visão pejorativa, sim, de alguns veículos de mídia, talvez. Bem que eu escapo. Ninguém tem coragem de virar assim no debate comigo e me chamar de extrema-direita. Nunca te chamaram? Claro que não. Ué, extrema-direita é essa que não tem um processo contra si, por crime contra a honra, não é objeto de nenhum direito de resposta, não está em nenhum inquérito, nenhuma investigação. Eu trabalho na maior rede de notícias do mundo, então, porque que tem um critério gigante contra a fake news. É difícil alguém chamar, eu encontrar alguém de direita, porque todo mundo eu vejo, não, esse cara é extremamente... Mas, Vilela, por isso que eu falei que o segredo está na comunicação. Isso é manipulação da informação. O que é isso, então? Isso é o seguinte, olha, é só raciocinar. Se existe uma extrema-direita tão proeminente no Brasil, significa o seguinte: no meio você tem o centro. À direita do centro, você teria a direita, e a direita da direita é a extrema-direita, correto? Da mesma forma, à esquerda do centro você teria a esquerda, e a esquerda da esquerda é a extrema-esquerda. Então, da mesma forma que existe extrema-direita, deveria existir extrema-esquerda. Eu desafio qualquer um que está nos assistindo agora, as milhares de pessoas, a darem um Google e acharem uma manchete de jornal da Folha, do G1, do Estado de São Paulo, com o termo extrema-esquerda. Agora, se você procurar extrema-direita, vão chover manchetes. E isso já mostra a manipulação da informação, o viés político no relato do fato. Por quê? O que é extremo na política? Na minha visão, e eu acho que da teoria política em geral, o que é o extremo? O extremismo é... A própria Jovem Pan é colocada como extrema-direita. Imagina, extremismo é você admitir a violência como método político. Então, por exemplo... A não aceitação das vias democráticas, por exemplo. Na verdade, os fins justificam os meios, e você admite a possibilidade de uma ação violenta com base em uma causa de justiça social. Então, por exemplo, invadir terra, invadir terreno, invadir propriedade privada, isso é extremismo. Você quebra a lei em nome de um suposto avanço social da tua cabeça. Certo? O que seria a extrema-direita? Seria uma direita que, de alguma forma, recorre à violência para fazer valer a sua vontade. Se você não tem isso, não há que se falar em extremismo. Ou alguém que quer ferir direitos para se organizar socialmente. Então, por exemplo, alguém que quer perseguir uma minoria, que tem uma visão supremacista de mundo, isso é extremismo. Que é a volta da ditadura. Exatamente. Por quê? O que é a ditadura? É a restrição de direitos e garantias fundamentais. É um regime de exceção. Claro. Isso é extremismo mesmo. Agora, existe isso, quem defende capitalismo. O que foi, por exemplo, a última grande manifestação política que a gente teve, que foi na Avenida Paulista, dia 25 de fevereiro, aquela foi convocada pelo ex-presidente Bolsonaro, 1 milhão de pessoas na Paulista. Foi uma manifestação pelo devido processo legal e pela liberdade de expressão. E as pessoas não levaram nem faixa nem cartaz, quase como numa metalinguagem em que a autocensura denuncia a censura e o medo de perseguição judicial.
Imagina uma manifestação, Léo, com 1 milhão de pessoas que ninguém leva um cartaz. Essa assim, não protestar livremente é a melhor forma de protesto, porque escancara que a gente está diante de um cenário de absoluta censura. Então as pessoas não devem aceitar esse rótulo de extrema-direita, porque ele, na verdade, ele é só um rótulo pejorativo para eliminar e para silenciar pessoas no debate público. Então por que alguém falaria que eu sou de extrema-direita? Para que alguém de centro ficasse com medo de ouvir a minha opinião. E é super fácil de entender isso, né? Vocês que são pais, vocês gostariam que seu filho ou sua filha saísse com alguém extremista? Claro que não. Com alguém radical? Ó, Léo, tua filha, né? Você falou que é pai de menina. Tua filha tá saindo com um cara radical. Você vai ficar feliz ou preocupado? A preocupação já bate, né? Lógico. Então, quando você cola o rótulo extrema-direita, você tá fazendo isso. Você tá limitando aí o debate público e você tá tentando silenciar aquela pessoa colando um monte de rótulo nela. Por isso que quando vão falar, sei lá, de qualquer personalidade da direita, eles enfileiram uma série de distorções biográficas. Então vão falar do Nicolas, deputado acusado de transfobia, babá. Cara, isso é uma nota lateral da biografia dele, altamente controversa. Eles colocam isso como se fosse um fato para definir esse cara, na largada. Porque aí, por exemplo, uma pessoa que é preocupada com a questão de diversidade, do respeito às minorias e tal, a pessoa já fala, esse cara aqui é complicado, sabe? Então, e é ruim, porque às vezes nós somos definidos nos termos dos nossos adversários. Você tem que ter muito critério para decidir o que você vai assimilar das informações que chegam para você. Né? E a mesma coisa da tia do Zap. Você já parou pra pensar quem é a tia do Zap, conectando com o começo da nossa conversa? Quem é a tia do Zap? A tia do Zap são as mulheres que mais te amam, cara. Mas de onde veio esse termo da tia do Zap? Isso aí tem método. A tia do Zap é o quê? O que é a tia do Zap? É uma mulher que viveu mais que você e que te ama. Então, por exemplo, o que é uma tia do Zap? Pegar uma tia mesmo, minha, ou é uma senhora de 50 a 70 anos, que é ativa no aplicativo de mensagem, que manda uma corrente de oração de manhã para você e que espalha um monte de notícias que chegam para ela. Entre essas notícias, pode ter notícia falsa, que ela, por ingenuidade, acreditou, etc e tal. Mas o objetivo de você rotular a pessoa é que você desconsidere tudo que ela fala. Só que a tia do Zap, vai pegar uma senhora de 60 anos, ela ouve o Lula mentir há 40 anos. Então ela tem muito mais experiência em flagrar, sabe, falácias e narrativas mentirosas do que eu, que só ouço o Lula mentir há 20 anos. Ela tem mais experiência que eu. E aí quando você afasta ela do debate com um rótulo tipo, ela é tia do Zap, desconsidera tudo que ela fala, você invisibiliza aquela pessoa no debate público, sabe? Não importa o que ela pensa, ele é o tio do churrasco, ela é a tia do Zap. Não, a gente tem que escutar todo mundo. A gente tem que escutar todo mundo. Inclusive essas pessoas. Porque a gente tá ouvindo jornalista, que muitas vezes é pago para falar determinada coisa, né? Que são as gargantas de aluguel, como a gente discutiu. Essas pessoas a gente ouve. E aí as pessoas que a gente ama, que viveram mais do Brasil do que nós, a gente vai tirar, né? São esses rótulos. Mas é um grande desafio de comunicação e eu acho que a verdade vai sair vencedora do outro lado disso.